Então, sempre, né, muito colorado, né, de família. Colo, nós indo do centro até o Beira-Rio a pé. Meu sonho sempre foi jogar no Inter, né? Eu acho que isso falta muito hoje para o jogador de futebol, ter a memória afetiva desse vínculo, né? Cara, até os 16 anos eu brincava de jogar Jogava futebol. futebol, é isso aí. Essa transição, ela é muito difícil porque, como tu citou, ela não é lenta, ela é de um dia pro outro. Então ela é muito difícil. Se tu não tiver um bom preparo, cara, pode ser a ruína de muitos. Esse caráter é o que vai te dar o algo a mais na decisão, né? Cara, eu preciso, isso que eu vivi, eu preciso transmitir para que outros não precisem passar pelo que eu passei. Tu não entendia a dimensão da rivalidade que foi criada entre Inter e Corinthians, né? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera! É isso aí! Segunda temporada do Presença Colorada no ar. Então, pô, uma satisfação. Eu que sou apaixonado pelo Esporte Clube Internacional e junto com a Bisturi, junto com a KTO, a gente sempre entendeu que precisava criar um produto que justamente enaltecesse as boas histórias e as coisas boas do Esporte Clube Internacional. Então, estou muito feliz da gente poder estar na segunda temporada. Então, nos segue, compartilha no TikTok, Twitter, no Instagram e aqui pelo YouTube, que é muito importante para que a gente possa estar potencializando esse lado positivo, olhar o futebol com uma pauta mais legal, mais positiva, mais lúdica. E hoje, pô, eu tenho o meu xará, né, cara? Se é Diogo, é bom, uma grande presença, um cara que, pô, um talento da base, da Joia Colorada, um cara que sempre encheu o torcedor colorado de esperança, um cara que tem uma carreira internacional e que vai falar justamente sobre as coisas boas, sobre as dificuldades da sua carreira, mas principalmente com esse olhar. Então, para mim, é uma honra e um prazer poder começar essa segunda temporada com ele, Diogo Rincon. Seja bem-vindo, meu velho. Grande presença. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Como é que é a tua vida hoje, meu irmão? É formar caráter, é formar jovens, né? Que legal, velho. Isso toda a expertise que tu teve hoje, ela é fundamental para isso também, né? Primeiramente, né, agradecer o convite. Que isso, mano. Eu que agradeço. Agradecer o convite, é uma alegria. Hoje eu tenho muita alegria, muita satisfação em estar podendo contar a minha história. Porque hoje eu entendi a minha história. Que legal, cara. Então, como tu falou, hoje o meu trabalho eu trabalho com o futebol, né? A expertise que foi adquirida, a experiência dentro do futebol, para me aproximar da juventude, mas o principal foco mesmo é trabalhar princípios e valores para a vida, né? Trabalhar no caráter, na formação do cidadão, verdadeiramente, né? E lógico, né? Trabalhando com futebol, se aparece algum talento, a gente tem muitos conhecidos dentro do futebol, então a gente procura encaminhar. Mas a principal mesmo, a meta mesmo, o principal objetivo é trabalhar os princípios e os valores para a vida. Tu chega muito cedo na base do Inter, com 13 anos, mas antes disso tu já tinha um vínculo com o Inter. Teu pai é colorado, então sempre teve uma relação de paixão, de amor pelo clube. Então, como moleque, tu vivenciou o Beira-Rio, como é que era a tua relação com teu pai? Foi importante essa relação familiar também para te aproximar do Inter? Como é que foi esse teu começo de vida até chegar na categoria de base do Inter, irmão? Então, sempre, né, muito colorado, né, de família. No bairro até onde a gente mora, lá no Sarandi, né, bairro lá da Zona Norte. Hoje já está muito mais equilibrado, mas era muito maior o número de colorado, então toda a turma, assim, toda a nossa relação era muito com a galera colorada. Vínhamos pro Beira-Rio, as recordações que eu tenho do meu pai era trazer... O meu irmão é 3 anos mais velho, trazendo meu irmão na cacunda, eu no colo, nós indo do centro até o Beira-Rio a pé, caminhando junto com aquela galera toda, indo pro Beira-Rio desde pequenininho, com chuva, com sol, com frio, o pai sempre muito colorado. Então essa sempre foi a minha relação com o Inter, até despertar o interesse de querer jogar futebol, né? No Internacional, né, que era um grande sonho. O meu sonho sempre foi jogar no Inter, né? Hoje eu me sinto muito realizado dentro da minha carreira de futebol. Embora não tenha tido grandes títulos, embora não tenha jogado em grandes clubes na Europa e tal, mas o meu sonho mesmo era jogar no meu clube de coração. E esse eu realizei, que era jogar no Inter. Então, eu sou realizado por isso no futebol. Legal tu tá dizendo isso, porque às vezes, assim, né, o Diogo Rincon, desde que eu me conheço por gente, não, esse guri vai vingar, esse cara vai jogar bola, esse cara
né? A gente Sim, que acompanha o Inter, assim. Sim. E daqui a pouco se cria toda uma expectativa em cima de um atleta, e daqui a pouco assim, mas ele não foi tão bem. Como assim, meu? Tu jogou na Europa, tu fez teu pé de meia, tu construiu, onde tu jogou, tu mostrou a tua qualidade técnica. Então, assim, às vezes as pessoas também, elas olham e almejam, não, se tu não foi o Cristiano Ronaldo, não serve. É verdade. E não existe isso na vida, é como tu falou, daqui a pouco toda essa resiliência, todo esse amor pelo Inter também foi muito importante para ti nos momentos difíceis de Colorado, tu te lembrar, né? Porque eu acho que isso falta muito hoje para o jogador de futebol, ter a memória afetiva desse vínculo, né? De daqui a pouco, pô, eu ia a pé pro Beira-Rio, eu tinha que pegar 2 busão lotado, ia na Coreia, todo mundo se virando, juntando dinheiro para ir ali para poder comer um cachorro-quente quando dava, etc. Verdade. Então, tudo isso cria uma casca que chega na hora dos momentos decisivos, tu faz diferente, né? Cara, a identificação com o clube, o futebol no Brasil, principalmente, é muita paixão. Então, a identificação com o clube ela é fundamental. Então, talvez isso hoje a gente consiga perceber, os clubes estão um pouquinho mais profissionais, a questão das SAFs e tal. Então, a gente já não vê tanto essa paixão. A gente vê clubes muito, muito bons, mas a paixão mesmo pelo esporte, que reflete na seleção brasileira mesmo, a gente não vê mais. E eu me lembro até que o único título que eu conquistei como profissional no Inter foi o Gauchão de 2002, que foi pouco antes de eu sair para a Europa, para a Ucrânia, né? Eu me lembro, cara, a figura do meu pai acompanhando o nosso ônibus quando a gente entrou na Praia de Belas, ali na frente do shopping. O meu pai estacionou o carro e meu pai acompanhou pelo lado de fora o ônibus. Legal, e me veio a memória de quando a gente era piá, Quando indo do pro outro lado estádio. ali, né? Cara, muito legal. Essa identificação aí não tem, cara. Isso daí não tem E como. 2002 foi um divisor de águas na tua carreira, né? Foi por conta de... Cara, assim, eu tive muitos altos e baixos, assim, na minha carreira. Nas categorias de base, eu era uma promessa muito grande. Eu sempre fui muito destaque, seleções de categoria de base. Era muito assediado, não? Cara, na época não era como é hoje, mas eu já tinha assim já tinha um tratamento diferente dos demais por conta de ser jogador de seleção de categoria de base. Fui campeão mundial, né? Sub-17, né? Até o Ronaldinho, né? Do Grêmio na época. Jogávamos Grenais contra e jogávamos nas seleções de base Sabe que juntos. comparando, assim, claro, as devidas proporções, eu no colégio sempre fui muito bom em matemática. Muito bom, assim, fora da curva, sabe? E eu era muito bagunceiro. Nota-se, né, cara? Pô, cara, vai pra noite. Não tem como, cara. Gosto do sereno, não tem como não ser bagunceiro. E aí, o seguinte, uma vez deu uma confusão, uma professora lá e queriam me expulsar do colégio. E aí o diretor do colégio chegou pra minha mãe e disse assim, não, nós não vamos expulsar esse desgraçado, porque nós sabemos que ele vai passar no vestibular, entendeu? Então tem muito essa coisa também de daqui a pouco o ser tratado de uma maneira diferente, às vezes também, claro, tu potencializa teu dom, mas ao mesmo tempo tu perde um pouco da tua resiliência, né? E era justamente isso que eu queria te perguntar, porque assim, né? Tu entra com 13 anos na base. Hoje, eu queria saber como era a tua cabeça aos 16 anos, porque hoje, quando a gente fala em 16 anos, tu tem um Gabriel Carvalho jogando no Inter, Sim. tu tem um Endrick já valendo 60 milhões de euros, tu tem um Estevão, tu tem um Lázaro, tu tem o Vini Júnior, que também há um tempo atrás foi vendido por 50 milhões de euros com 17 anos, com rede social, com tudo. Tu já tem um status de ser, aquele moleque ali é a joia da base do Inter, então tu já tem seguidor, as gurias já chegam, etc. Então, hoje, no meu modo de ver, para esse moleque de 16 anos é muito mais difícil, ele acaba amadurecendo muito mais rápido e, consequentemente, os próprios grandes clubes do planeta estão interessados nesse tipo de profissional para formar ainda com esse olhar europeu. Mas como é que era a cabeça do Diogo Rincon, que, claro, é de uma geração anterior a tudo isso que a gente está falando, com 16 anos, que já era essa joia, né? Cara, é difícil falar do que tu não viveu, né? Falando por mim. Cara, até os 16 anos, eu brincava de jogar futebol. É isso aí. Eu queria brincar, cara. Eu me divertia jogando futebol. Eu tinha o maior prazer do mundo de sair lá do Sarandi, de pegar o ônibus depois do colégio, ir caminhando muitas vezes do centro até o Beira-Rio, porque era prazeroso para mim.
Aos 17 anos, quando a gente teve esse episódio da seleção, cara, as coisas mudaram. E aí, daqui a pouco, começou a ter uma pressão em cima que, cara, já não era mais tão prazeroso. A pressão que se cria em cima de um guri, porque, cara, 17 anos. Ele não deixa de ser guri por causa disso, não deixa de ser jovem, não deixa de ter suas vontades de jovem, seus desafios de jovem, mas aí a pressão já pega e aí tu já começa a te limitar de algumas coisas que a ousadia que aquela juventude, que aquela fase... O lado mais lúdico, né? Tu já começa a se limitar, porque daí tu já começa a ser cobrado, tu já começa a ser... não dá pra fazer isso. Se tu fizer isso, vai ficar xarope e tal. Então, falta... A criatividade, muitas vezes, falta por conta disso. E é muito rápido isso, né, irmão? É Porque muito tu rápido. falou assim, com 16 anos tu tava brincando e com 17 já começou a vir essa bigorna nas tuas costas. Muitas vezes o cara não tem nem tempo de se preparar, né? Não, Talvez esse moleque hoje de 16 anos, que com 13 já é diagnosticado como uma joia... Ele tem um trabalho multidisciplinar muito mais forte do que se tinha na época para dizer, olha, as coisas vão começar, nem tudo vai ser só brincadeira, daqui a pouco a pressão vai vir. Então tu vai em conta-gotas, tu já vai recebendo informação para que quando chega uma oportunidade de seleção de base, tu já não, opa, para aí, agora eu tô chegando perto do profissional, né? Essa transição, ela é muito difícil, porque como tu citou, ela não é lenta, ela é de um dia para o outro. Então ela é muito difícil. Se tu não tiver um bom preparo, cara, pode ser a ruína de muitos. Como a gente vê na categoria de base, muitos jogadores, eu tive a oportunidade de jogar com muitos, cara, não são normalmente os melhores que chegam. Sim. Não são os melhores. Por quê? Porque muitas vezes o melhor, ele é paparicado, ele tem um tratamento diferenciado. Quando vem a se virar de chave, quando vem essa transição e ele vai para um profissional onde não tem mais essa paparicação e tal, o primeiro não, cara, muitas vezes os caras já não suportam. Então, muitas vezes chega o que realmente não é paparicado, aquele que não é tão valorizado na base, que tem que lutar, que tem que se sacrificar, que tem que renunciar, que tem que dar algo mais, porque esse, quando chegar lá em cima, ele não foi acostumado com toda aquela pompa. Então, essa transição, ela é muito difícil. E não existe uma receita de bolo pra Não isso, tem né? como. Não tem como. O Tinga, tu vê, acho que isso que tu traz, ele é muito generoso e muito rico, porque o Tinga, ele disse uma coisa que me marcou muito quando ele esteve aqui, que foi o seguinte: eu não era o melhor jogador da minha geração na Tinga lá, que jogava na rua. Mas eu era o cara que acordava mais cedo, eu era o cara que ia pro treino, eu era o cara que ralava. Etc. Teve muitos que jogavam mais bola do que eu, que acabaram... Não... Claro que tem a humildade do Tinga, porque o Tinga é um cara que, primeiro, jogou em várias funções, é um cara que era muito inteligente, um cara que teve uma gestão de carreira exemplar, é um cara que, quando veio pro Inter, claro, mostrou identificação com o Inter, mas nunca desdenhou o rival. Então, assim, não fechou portas, eu acho que na vida dele, no meu modo de ver, pelo menos, pela postura. Então, e aí quando um cara como esse diz o seguinte, não, para aí, tinha gente que jogava mais bola que eu, ele com certeza com 13, 14 anos, ele sabia que tinha gente que jogava mais que ele, que ele ia ter que carregar piano, que ele ia ter que... Tanto que ele começa muito mais como atacante e ele se consagra como meio-campista. Sim. Né? Eu tenho dois exemplos assim de ter convivido, que é o Clayton e o Lúcio. Dois exemplos disso que a gente está falando. Cara, não eram os melhores na categoria de base, mas eram os caras que mais ralavam. Os caras ralavam. E o Lúcio, a gente sabe a história do Lúcio. O Clayton, mesma coisa. Passou por grandes clubes, capitão nos clubes que passou, Santos, Flamengo, Atlético Paranaense, jogou fora do país. Então, a base, acho que precisa estar um pouquinho mais atento a esses meninos que são muito bons, para não paparicar demais, para não perder eles quando eles subirem. E aí entra o que a gente falou no começo do episódio,
que é a formação do caráter, né? Exatamente. Porque muitas vezes esse caráter é o que vai te dar o algo a mais na decisão, né? É o que vai te dar inteligência emocional para não tremer na hora de botar a bola para dentro, né? E decisões, né? E então é muito importante isso, porque senão se perde muitos jogadores bons por esse excesso de paparicar, de valorizar demais. Eu lembro de um episódio quando eu estava lá na Ucrânia, cara, bem interessante. Nós tínhamos lá uma estrutura muito top, embora a Ucrânia não seja um país de ponta no futebol, mas o Dinamo de Kiev é um clube muito, muito famoso, um clube que disputa a Liga dos Campeões sempre e tal. Nós tínhamos dentro do mesmo centro de treinamento, nós tínhamos um hotel 5 estrelas para o profissional e um hotel muito simples para a base. E Qual nós, é o ano que tu vai para a Ucrânia? 2002. Ainda é 2002, logo depois do Campeonato Gaúcho? Isso, terminou o Campeonato Gaúcho, um mês depois eu saí. Já estava vendido e acabei saindo um mês depois. E aí a gente foi lá naquela mentalidade brasileira de querer mudar as coisas. Sim. E, mas por que essa base para essa gurizada? E aí o presidente foi bem claro, falou, porque eles precisam querer chegar onde vocês estão. Hoje a gente vê uma categoria de base que já tem tudo que o profissional tem. Uma categoria de base que não almeja mais tanta coisa. Tanto que eles não almejam nem mais o profissional do clube que eles estão. Hoje se almeja já a Europa. Sem dúvida. Hoje já se almeja a Europa. E aí tu começa a fazer a indústria de extrema, o cara, não, tem que ter velocidade, não pode ser o cara que cadencia o jogo, e aí a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? A gente não forma mais jogador para nós, né? É isso aí. A gente forma para pagar fora. Déficit, né? A base, acho que a base já vende direto da base muitas vezes. É isso aí. A gente nem chega a conhecer e já está vendido. E voltando um pouquinho para a Ucrânia, acho que assim, é extremamente curioso da gente saber, né, como é a adaptação, daqui a pouco, de um jovem que não conhece a língua, não conhece os costumes, a comida, etc. Como é que foi? Isso foi muito rápido para ti? A questão do frio a gente está mais acostumado, ok? Claro, lá é mais seco, não é tão úmido, então a sensação térmica também, às vezes, não é nem tão discrepante ao que a gente tem aqui, ainda mais esse ano que está tendo um inverno rigoroso. Então, como é que foi a tua adaptação? Foi tranquila? Teve o suporte, até por estar numa grande estrutura, como o Dinamo? Como é que foi? Demorou? Conta um pouquinho pra gente. Não, como eu falei, né? Aos 17 anos ali, as coisas começaram a mudar para mim no Inter, né? Só para voltar para dar uma introdução nesse assunto. Então, dos 17 anos até os meus 20 anos, eu passei por muita dificuldade. Problema de entender o que estava acontecendo comigo, entender toda aquela mudança que gerou na minha vida, né? Não só na minha carreira, mas a minha vida toda se transformou a partir dos 17 anos por conta da visibilidade, por conta da pressão. Né? E aí eu tive muitos problemas disciplinares extracampo. Então, em 2001, eu passei o ano todo de 2001 machucado, foram 10 meses machucado, com muito problema disciplinar. Em 2002, quando o Fernando Carvalho sobe, o Fernando Carvalho me conhecia muito da base, então ele chega para mim e me dá um intimato. Ô, negão, é esse ano, ou então não conta nem comigo mais. Então, foi um ano divisor de águas para mim por conta disso. Porque eu entendi, cara, que precisava ser aquele ano. Precisava tomar um choque. Que eu precisava tomar aquele choque que eu nunca tinha tomado. Então, foi um primeiro semestre muito bom. Entendi. Muito bom. E quando veio a oportunidade da Ucrânia, eu estava muito preparado, com uma cabeça muito boa para mim ir para lá. Se fosse o Diogo de um ano atrás, batia e voltava. Legal. Certamente. Então, esse choque que eu tomei do Fernando Carvalho foi muito bom. E também tem outras questões, né? Nós estávamos com 5 meses de salário atrasado. Quando a proposta chegou, estava na minha casa, né? Sobre essas mudanças que é do dia para a noite, né? Estava na minha casa, vendo televisão com meu pai, com minha mãe, com meus pais, né? E toca o telefone, Fernando Carvalho, ô negão, preciso que tu venha aqui, cara. Aí veio a proposta, eu ganhava na época, sei lá, 5, 6 mil, 5 meses de salário atrasado. Veio uma proposta de $50 mil, Fernando Carvalho falou, negão, só depende de ti, cara. Só depende de o que tu acha. Aí fica mais fácil se adaptar também, né? Daí eu falei, cara, não tem como perder essa oportunidade. Não tem como. E ele ainda deixou bem claro, negão, se tu não for, eu não posso te garantir que a gente vai melhorar a tua condição e nem quando. Se for melhorar, não sei nem quando vai melhorar. Agora, quando tu fala em problemas disciplinares, assim, né? É muito fácil a gente
criticar as pessoas olhando da arquibancada e dizer, pá, vem cá, aquele cara não tem comprometimento, tá no sereno, isso aqui, blá, 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 blá. E às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa, né? E cada vez mais, era isso que eu queria te perguntar, depois a gente fala sobre indisciplina. E cada vez mais a gente tem vestiários blindados, então tem muita coisa que não vaza, né? E aí, daqui a pouco, tu tá com o salário atrasado, tá isso, tá aquilo, não sei o quê. O cara liga o foda-se, né, meu? Então, é muito difícil, assim, porque hoje, e ainda mais hoje com a internet, que todo mundo, assim, se joga bem, tu é o melhor do mundo. Se joga mal, é o pior do mundo. Não tem meio termo, assim. As pessoas não se colocam mais no lugar, né? E isso acaba, de certa forma, muitas vezes afastando o cara de um projeto, fazendo com que o cara não... E a nossa imprensa aqui, a nossa torcida, ela é muito crítica, né? O que eu vejo, assim, né? É uma coisa, assim, cultural. A questão do... Cara, o cara tem dinheiro, o cara não tem problema. Sim. O cara tem... Até nós mesmos citamos aqui, fica mais fácil tomar uma decisão ganhando 50 claro. mil. Mas então, fica, né? Mas cara, não significa que tu resolveu todos os problemas do mundo. Né? Exatamente. Eu convivi com uma família, cara, muito, assim, com muitas dificuldades, cara. Na época que eu estava subindo pro profissional, nós estávamos enfrentando com meu irmão dificuldades gigantescas, cara. Com meu irmão com questão de drogadição, internações e tal. E, cara, isso é um negócio que, cara... Ninguém tá preocupado com isso. Dentro de campo. E daqui a pouco a resposta é tudo no guri menor, que é a luz no fim do túnel pra te mudar de vida, né, meu? Cara, é o que tu mais escuta. Tu vai perguntar pra um guri... punk, Tu vai perguntar pra um guri qual é o sonho dele, é dar uma casa pro meu pai. Aí tu fala pra um guri de 10 anos, cara. Esse não deveria ser o sonho dele. Ele até pode fazer isso. E deve. O sonho dele devia ser ir pra Disney, né? Claro. Mas daí com 10 anos ele já tem uma responsabilidade e ele... Cara, e ele vai a vida inteira carregando essa responsa, cara. E é uma bigorna, né? Hoje os pais, por exemplo, o guri vem lá do Nordeste para jogar na base do Inter e os pais largam a carreira, largam as profissões dele para viver a vida desse guri. Olha a pressão que esse guri sente. Eu não tô querendo justificar a minha trajetória. Claro. Mas, cara, extra-campo acontece muita coisa que reflete no campo, não tem como, cara. Ser humano, não tem jeito. Não, enquanto tu joga na cabeça na roleta, são 36 números, né? Então a tua chance é menos de 3% de tu acertar na cabeça. Um pai que larga tudo pra trazer um guri, ele tá botando a ficha dele numa roleta, né, cara? Porque de 36 vinga um, né? E aí tu imagina, tu saiu lá do Nordeste, teu filho tem 10 anos, aí o teu filho quer comer um McDonald's. Não, tu tem que treinar amanhã. Não, tu vai com não sei o que é. Aí tu, não, tu tem que comer uma salada. Porque tu vai treinar amanhã, porque tu é o jogador, porque tu é um atleta. Não, mas eu quero ir no shopping amanhã de tarde. Não, tu não pode, tu tem que descansar. É isso aí. Cara, e isso acaba se tornando uma coisa automática, porque, afinal de contas, largaram a vida deles lá para investir na vida do filho. Então vai fazer, não tem como. Não tem como fazer lá, abandonar toda a vida deles lá para chegar aqui e brincar. Então é bem complicado. São transições assim na vida que acontecem bem complicadas. Diogo, eu tenho que te perguntar, mas eu sei a resposta, porque dá pra ver na tua cara. É por causa do Fred Rincon, o Diogo Rincon, né? Sim, cara. Cara, assim, ó, foi em 93, quando o Fred veio pro Palmeiras. O Fred Rincon veio pro Palmeiras na época, 93, 94. Aí, a semelhança física, o pessoal fez aquela ligação ali, começaram a me chamar. Não gostei na época. Não gostei na época, e como não gostei, pegou. Sim, é bullying, né, cara? Não gostei, pegou. É isso aí, cara. Ainda bem que eu não dei muita bola pro Vera Verão, que me chamava de Vera Verão, né? Vera Verão, eu falei... O Rincon tá melhor mesmo. Eu falei, não, deixa o Rincon. Daí depois de profissional, já me perguntaram se eu tinha algum problema com o nome. Eu falei, não, quem deve ter é o Fred Rincon. Pra mim, ficou bem o nome, né, cara? Casou bem o nome, Diogo Rincon, até. E hoje, assim, vamos falar da tua vida hoje, assim, né? Tu fala muito em formar caráter e tudo, e usar toda essa tua experiência, né? Então, como é que foi isso? Como é que tu trata hoje, por exemplo, também que tu teve alguns problemas com álcool, né? E já falou sobre isso. Do limão tu fez uma limonada, né? Porque hoje tu fala muito dessas tuas experiências, inclusive para que
a turma que está lá contigo possa atalhar esses processos, né? Então, ao mesmo tempo que foi uma coisa que pode ter te prejudicado um pouco na tua carreira, hoje tu usa para formar cidadão, para formar pessoas e para mostrar que a gente também tem que ter equilíbrio na vida, né? Sim, sim, cara, assim, até não quero me estender muito assim, mas a gente precisa dar contexto para as histórias, né? Quando eu parei de jogar futebol, né? Em 2012, parei de jogar futebol. Eu já vinha me arrastando na minha carreira já há bastante tempo. Em Canoas até, né? Foi ali onde eu encerrei. Mas, na verdade, assim, eu já encerrei... Eu encerrei minha carreira quando eu vim pro Corinthians. Sim. Não por ser o Corinthians, né? Eu tô muito grato ao Corinthians. Mas lá como é que eu manifestei um vício que eu tinha, que era com álcool, muito forte. A partir dali eu não consegui mais ter controle. Então, em 2008, quando eu estive no Corinthians, a partir daquele momento eu não consegui mais ter controle sobre o álcool. Então, desde ali eu fui arrastando a minha carreira. Entendi. Eu fui arrastando a minha carreira. Eu costumo sempre dizer, cara, renunciei muita coisa para me tornar um jogador de futebol. E muita gente tem dentro do vestiário problema. Tem, e a gente acha engraçado. Só que a gente acha engraçado. Mas são poucos os que têm coragem de expor isso, né? Tem, mas a gente acha engraçado, cara. Isso que me preocupa. Aquela cultura, né? Bebum, tá tudo certo, isso aí, né? E tem dinheiro, e é jogador, então a gente acha que tá tudo certo. Mas então eu fui arrastando a minha carreira até 2012. Quando eu parei de jogar, eu perdi a minha bengala, que era o futebol. Então eu me deparei comigo mesmo. Então foram 2 anos de depressão, que eu caí no alcoolismo mesmo, né? Casado já na época com filho. E eu, cara, sofri muito, fiz muito sofrer. E em 2014, 2 anos depois de ter parado de jogar, cara, depois de uma conversa com a família, com o meu pai, uma separação curta, assim, de 3 dias da minha esposa, eu fui para um centro de reabilitação, fazer um tratamento para dependência alcoólica. E lá, cara, eu tive uma transformação, que foi eu conheci Jesus lá dentro. Então, quando eu falo... Diogo fez do limão uma limonada. Não, Diogo, na verdade, não fez do limão uma limonada. Jesus fez do limão uma limonada. Legal. Jesus transformou a minha vida. A partir dali, eu comecei a ter uma metanoia na minha cabeça. Cara, eu preciso, isso que eu vivi, eu preciso transmitir para que outros não precisem passar pelo que eu passei. E o futebol era um elo de ligação que eu tinha com a sociedade, porque eu era um jogador de futebol. Então, esse era o meu elo de ligação com a sociedade. Pô, o cara é jogador de futebol, então através do futebol eu vou falar dessas verdades. E é um ambiente que precisa muito dessa tua verdade, dessa tua autenticidade, né? Exatamente. Então eu sempre tive um sonho de fazer algo pelo meu bairro, onde eu me criei, onde eu nasci. E aí hoje eu desenvolvo junto com outros amigos, né? O Chiquinho faz parte do projeto, o Jé, que jogou no Grêmio também, outros amigos, Mazinho, que jogaram tudo futebol, alguns base, outros se tornaram profissionais. E aí a gente desenvolve um trabalho hoje lá no bairro Sarandi, 60, 70 crianças de 7 a 17 anos, e a gente trabalha primeiramente os princípios da vida com eles. Família, valores... educação financeira, educação espiritual, a gente trabalha tudo isso. E, logicamente, que como a gente fala de futebol, a gente está sempre atento para, se aparecer algum menino, a gente pode encaminhar. Inclusive, semana que vem a gente vai estar encaminhando alguns para fazer avaliações em alguns clubes aí do Rio Grande do Sul. E, cara, tem sido essa a minha vida. Esse é o meu chamado. Hoje eu entendo o meu chamado. Pô, parabéns, irmão. Parabéns pela transformação. E não é fácil, né, cara? Porque, por exemplo, o meu vício é comida. Uhum. E não tem abstinência, irmão. Eu agora, em 6 meses, eu emagreci quase 60 quilos, sabe? Por quê? E não foi no estético, foi pensando na minha saúde, Sim. sabe? Na convivência com meus filhos, não queria fazer mais nada, eu queria ficar deitado. E não é fácil, cara. E assim, poxa, claro que eu gosto de comer pão, eu sou viciado em pão, irmão, sabe? Mas o cara tem uma hora que o cara tem que tomar atitude, aí tu precisa de ajuda, etc. Então, isso acaba facilitando
para que a gente possa mudar de postura. E é normal o cara, quando ele se deprime, ele se afundar em Sim. algo que, de certa forma, vai confortá-lo. O difícil é tu externalizar isso, o difícil é tu ter esse bom senso em relação a tudo isso. Então, pô, meus parabéns, assim, é uma honra para a gente estrear o Presença e ter um depoimento tão forte, tão importante como esse. Aqui, antes, quando a gente estava falando nos bastidores, a gente estava falando justamente, né, que aconteceu o que aconteceu com o Inter, Inter e Corinthians em 2005, o Inter em 2006, né, ganha tudo, e tu chega em 2008 para o Corinthians, e foi muito mal entendido nesse sentido, porque como tu estava muito fora e a comunicação era muito diferente do que é hoje, não era tão instantânea, há 15 anos atrás, tu não entendia a dimensão da rivalidade que foi criada entre Inter e Corinthians, né? Não, cara. Cara, se eu entendesse, eu não viria. É mesmo, cara. Que loucura. Pelo fato de ser colorado mesmo. Sim, Não viria. Porque, cara, pra mim, eu queria muito voltar pro Brasil. Eu já tava há 5 anos, alguns meses lá na Ucrânia, e eu tava querendo voltar pro Brasil. E a minha primeira opção era o Inter. Na época, o Abel, treinador, falou, tô com um grupo fechado, beleza, tá tranquilo. E aí eu fui buscando outras portas, né? Claro. E aí, o Mano, por me conhecer, por fazer um contato pessoal comigo, o Corinthians estava com uma proposta para 2008 muito boa, porque era o ano que tinha caído em 2007, então 2008 queria uma retomada, e o Mano me chamou, cara, e o projeto era bom, eu falei, não pensei, porque eu queria voltar, o Corinthians, um baita de um clube, né? Eu vou voltar, cara, só que, cara, eu não sabia da rivalidade, cara. Não sabia da rivalidade que tinha sido criada. E, cara, fui muito hostilizado pelo torcedor colorado, inclusive familiares, cara. O teu velho chegou pra ti? Não, o pai até não. O pai entendeu porque o pai queria ver eu por perto. O pai queria ver eu por perto. Tá certo. Mas alguns familiares, amigos e o torcedor realmente não entendeu. Não entendeu. Fui bastante hostilizado nessa época. Mas é aquilo, né, meu? Tu é profissional. A carreira de um atleta ela é muito curta. Tu tem uma oportunidade para um time da primeira prateleira do futebol brasileiro, falou com o Inter, falou com o Abel, o grupo estava fechado, etc. Um jogador valorizado, não veio por pouco também, sabe? Tu vai deixar de jogar uma temporada em alto nível num clube, daí por mais que o amor... E o amor depois compensa, né, meu? Porque quem ama depois perdoa também, né? Tem isso, né? É isso aí. Não. Mas, cara, se fosse o Grêmio eu não viria. Sim. Não. Porque aí tu tá... tu tá colocando... tipo o que o Edinho fez, né, meu? Não viria. O Edinho foi campeão do mundo, não sei, daí volta e eu tô muito feliz de estar aqui, agora o melhor momento da minha carreira. Pô, tá de brincadeira. Não, é complicado. É complicado para entender. Deve ter se arrependido disso. Certamente, porque tem inclusive, Edinho, se quiser vir aqui falar sobre isso, assim, né? Mas vou pensar se eu te entrevisto. Mas são coisas da vida, faz parte. Mas foi bem interessante até esse episódio. Para mim, me pegou de surpresa, porque realmente as informações não eram como são hoje. Eu lembro que até essa questão da informação, né, não ser tão instantânea como é hoje, né? Eu me lembro que na final do Mundial, em 2006, nós reunimos família, amigos para ver o jogo, para ver a final. E quando o Abel chamou o Gabiru para entrar, cara, os caras quase quebraram o salão que nós estávamos. E eu vibrei, porque a informação que eu tinha do Gabiru era boa. Claro. Quando eu saí do Brasil, em 2002, o Gabiru era o cara. Claro, no Atlético Paranaense ele jogava muita bola. Eu vibrei com a entrada dele e os caras queriam matar o Abel. Foi lá e fez o gol. Não, e o toque que ele dá na bola é de quem conhece. Qualidade total. É verdade. Não, quem não botou a mão na cabeça, meu Deus. Não, eu me impressionei com a maneira com que ele foi da não aceitação Mas dele. Ali era o nosso Dirmão ali, era qualquer um ali. Podia ser até eu. Não, pouco, tu não, com certeza, né? E tem muito disso, né? Por exemplo, um jogador como o Gabiru, tá? Que foi muitas vezes contestado, era dúvida se iria para Yokohama, mas como ele estava treinando bem, o Abel, não, vou te levar porque tu está treinando bem.
E, pô, um cara que chegou pela seleção brasileira, pelo Atlético Paranaense. Então, assim, quando ele vem pro Inter, ele vem com Sim, todo o sim. know-how, com toda a grife nesse sentido. Mas às vezes não dá certo, né, meu? Às vezes o ambiente não é, né? E ainda mais hoje, né? Porque na tua época, por exemplo, tá, tu tinha lá 30 jogadores, a turma ali fechava o vestiário, era aquilo, né? Hoje tu tem, cada jogador tem assessor de imprensa, cada jogador tem um verdade. empresário, tem um assessor do empresário, etc. Então nós estamos falando de um universo de 150 cabeças, meu. Para te manter um vestiário blindado, para não vazar informação, tem que trabalhar muito a cabeça de toda essa galera, né? Não, administrar um vestiário hoje em dia é bem complicado. Tanto que os treinadores hoje de maior sucesso são os que conseguem, né, fazer essa gestão, né? Muito mais do que em campo, né? Mas gestão do vestiário mesmo, né? Me diz uma coisa para a gente finalizar. Sarandi foi um dos bairros mais afetados pela enchente, assim, né? Sim. Conta um pouquinho para nós, assim, que tipo de ações legais foram feitas, se isso atrapalhou muito o projeto de vocês, se vocês estão precisando de alguma ajuda nesse sentido, como é que está essa relação, como as coisas já estão melhores por lá, o que tem que ser feito a partir de agora para retomar os projetos, porque nas comunidades a gente tem muito projeto social, a gente tem muito ambiente para formação de caráter, não só para o esporte, mas para uma série de questões, assim. E tu que vive, que convive o dia a dia ali, assim, como é que tu tá vendo, assim, o que é importante e o quanto abalou toda essa estrutura benevolente que existe lá no Sarandi, assim, que é um bairro tão querido, um bairro tão... Inclusive o Marcito Castro, né? O Marcito, que é humorista ali, ele fez uma versão de detetive da minha música falando que o meu pai é Sarandi. Então nós vamos gravar essa música, né, Marcito? Tamo junto. Cara, o Sarandi realmente, assim, ele foi bem afetado. Dois dos nossos professores, né, perderam suas casas. Foram a casas totalmente submersa. Muitos dos meninos que fazem parte do projeto também. Todos foram muito afetados, 90%. Alguns tiveram que sair do bairro, nem vão voltar mais. Mas, cara, muitas ações foram feitas. A comunidade se abraçou muito, veio muita ajuda de fora. Até hoje é um bairro que precisa de muita ajuda, né? Ainda tem associações trabalhando, distribuindo alimentos, eletrodoméstico, tudo. A mobilização foi muito grande, mas assim, não querendo diminuir nessa questão do prejuízo material, que ela realmente é muito grande, nós estamos muito mais voltados para a questão emocional, né, dessa tragédia. Perfeito. Mais emocional dessa tragédia, porque é isso que a gente trabalha desde sempre no projeto com os guri. Cara, independente da circunstância, eu é que vou decidir como que eu vou reagir. Então é isso que a gente tem falado se tu para não tiver com eles. a cabeça na boa, irmão, tu não vai conseguir te reerguer, né? Porque senão, cara, eu vou fazer um trabalho não social, vou fazer um trabalho de assistencialismo. A necessidade, ela sempre vai existir. Os meninos lá, eles eram de situações vulneráveis, pobres, antes da enchente. A situação continua a mesma. Então, eu não vou falar do meu projeto, do nosso projeto, pedindo doação, pedindo isso e aquilo, porque não é isso que a gente trabalha lá. Então, cara, se o guri... Muita gente chega lá e vai olhar pro menino lá com o tênis rasgado. E vai se sensibilizar e vai dar um tênis pro guri. Beleza, tá tranquilo. Mas nós estamos lá para falar, sabe o que pra esse guri? Que ele precisa treinar com aquele tênis rasgado e para isso ele não precisa ir pro tráfico, para isso ele não precisa roubar, ele precisa... Que legal, velho. Dar a volta por cima. Sensacional. Então, esse é o nosso trabalho. Então, eu não posso chegar aqui e falar pra ti, quiser doar isso, quiser... Cara, é lógico que a gente tá aberto às pessoas irem lá conhecer o nosso projeto e entender que existem necessidades também materiais. Sensacional. Mas o nosso trabalho ele é muito mais voltado, realmente, como eu falei pra ti, princípios e valores e pro caráter do menino. Se tem... Vamos valorizar o que a gente não tem. Se não tem, vamos correr atrás, mas da maneira certa. Rincon, sabe que o brasileiro tem muita pecha de ser malandro, do jeitinho brasileiro, daquela coisa. E da onde vem isso?
vem da convivência com a rua. Uhum. A rua é uma escola de vida. Sim. E hoje a classe média ela não pode mais sair para a rua porque ela tem medo por causa da segurança. Então eu sempre disse, e sempre que eu fiz palestra em fase, em comunidade, em lugares de vulnerabilidade, em lugares de cárcere, até dizendo assim, gente, vocês têm uma coisa que os caras que têm dinheiro não têm, que é a resiliência, a experiência da rua. Isso, se tu usar a teu favor, tu pode crescer muito mais rápido que eles. É difícil, claro, é ingenuidade da minha parte, mas se nós não trabalhar essa autoestima dentro da cabeça desse moleque, nós vamos perder ele pra boca. Sim. Sabe? Então, e hoje, se o jovem ele não tem experiência no mercado de trabalho, ele tem facilidade para assimilar essa tecnologia. Ele é muito mais rápido no celular, ele é tudo isso. Então, se tu consegue trabalhar a cabeça desse moleque para ver que ele tem potencial, para ver que ele tem valor e que ele pode vencer não só pelo futebol ou pela correria, tu tá dando um estímulo, uma injeção de ânimo para esse cara que ele vai tomar porrada, ele vai cair, etc. Ele vai dizer, não, mas eu vou usar isso. Porque daqui a pouco, essa malandragem no Brasil ela é usada pro mal, ela é usada pro jeitinho brasileiro. E a gente tinha que estar usando essa malandragem para dizer o seguinte, cara, tu passou por algo que ninguém vai passar, ou que muito pouca gente vai passar. Vamos trabalhar isso e vamos usar isso para te fortalecer, para te ser pica, para te ser o cara que vai mudar tudo isso e que vai trazer esse juízo de valor. Então, assim, resumindo muito do que tu está falando, o resultado prático é isso. Porque tu acaba, de certa forma, mostrando o valor dessas pessoas e mostrando que daqui a pouco a diversidade, como tu teve teus problemas, hoje te servem para que tu seja uma pessoa melhor e para que tu possa produzir mais na sociedade, meus parabéns. É isso aí que a gente está trabalhando lá. Obrigado. Até a gente, essa semana, a gente comemora as pequenas coisas, né? Que para nós não são pequenas, né? Mas talvez para muita gente elas acabam sendo. Ontem eu recebi uma ligação do primeiro menino do nosso projeto, em 2001. Nós começamos depois da pandemia. Ele chegou a trabalhar com a gente, a gente teve uma marmitaria, a gente vendeu marmita até por conta das enchentes aí, a gente teve alguns prejuízos e a gente não vai retomar. Aí eu consegui encaminhar ele para um outro trabalho, liguei para um amigo e pedi para ele trabalhar, ele sonhava muito em ser jogador de futebol. Mas a gente conversando e tal, a gente entendeu que precisava pensar em outras coisas, né? E aí ele voltou a estudar nesse tempo, estava sem estudar, voltou a se interessar pelos estudos, voltou a se relacionar com a família. E aí a gente conseguiu esse trabalho para ele. 2 dias atrás ele me ligou e falou, senhor, me dá o teu Pix. Que legal. Aí eu falei, cara, não vou falar que não, né? Sim. Não vou, se ele sentiu no coração. Aí dei meu Pix, depositou uma grana pro lanche da gurizada do projeto. Então é esse o trabalho, cara. É esse o trabalho. É resgatar esses valores de gratidão, desse tipo de valor, de entender, cara, que existe um Deus. Existe um Deus. A gente não abre mão de falar desse Deus. E esse Deus é bom. E esse Deus tem o melhor para a vida de cada um deles, seja no futebol, seja em qualquer outra área. E é isso que a gente vai lá passar para eles. Eu falei, gurizada, se é Diogo é bom, velho. Muito obrigado, Tamo irmão, junto, mano. Tá? Pô, Tamo cara, o Diogo, vou contar um bastidor pra vocês aqui. O Rincon chegou pra mim e disse assim, sou meio assim pra falar, não sei o quê, só fiz 2 podcasts, uma vez eu fiz um, acho que nem foi pro ar, porque não ficou bom. Cara, foi sensacional o programa, um dos melhores programas que a gente fez, cara. Pô, verdade, autêntico, fico muito feliz, cara, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nos dá audiência. Então, nos ajuda, curte, compartilha, ativa o sininho, nos segue no TikTok, no Twitter, no Instagram. Nos ajuda mesmo, porque a gente está aqui para falar de histórias boas e principalmente do nosso amor pelo Esporte Clube Internacional. Muito obrigado, Diogo. Foi uma honra, foi um prazer. Seja sempre bem-vindo aí. E quero depois combinar contigo de ir lá visitar, trocar uma ideia com essa gurizada também, legal. Falar um pouco assim dessa minha experiência com a noite, como músico, e mostrar que a gente também pode se divertir de uma maneira muito mais lúdica. Eu sempre digo, cara, a melhor substância que existe para nos dar prazer é a endorfina. E assim,
o grande jogador, ele cresce em momentos decisivos quando ele sabe canalizar essa adrenalina a seu favor. E eu entendi isso no palco do Planeta Atlântida, entendeu? Que tu vê aquela galera, vem aquela energia, meu, e às vezes o cara sente aquilo e dá um passo para trás, entende? Mas depois que tu te acostuma com aquilo, cara, dá um prazer fantástico e tu sente falta dessa adrenalina e transformar aquilo em energia, transformar aquilo em tesão. E é isso que tu tá fazendo com essa gurizada. Meus parabéns, mano. Legal, tamo junto, mano. Tá feito o convite, vamos tá, lá. Fechado? E vou lá. levar uma carne e vou fazer um churras pros guris também. Vamos Fechado? Lá. Certo. Então tá, valeu, galera. É isso aí. Tá no ar, então, a segunda temporada do Presença Colorada. Muito obrigado, uma honra. Compartilha, gente, aí. Fala pros teus amigos aí. Voltou, olha que legal que foi o episódio com o Rincon aí. E agora toda semana a gente tá no ar. Falou? Beijo, valeu, galera. Valeu, abraço.